que é que você tem feito em prol da sua autoestima? É muito batido hoje, lugar comum virou clichê. Se ame, se perdoe, se aceite. Isso ficou muito comum de se falar. Mas você já imaginou o como você pode conseguir? Muitas vezes a gente escuta de terapeutas, de coachings, de amigos, de palestrantes, o que você pode fazer por você mesmo, né? Amai ao próximo como a si mesmo, já dizia Jesus Cristo. O que você pode fazer por você mesmo? Uma infinidade de coisas, né? Tomar mais água, fazer exercício físico, perdoar, se alimentar com mais comidas orgânicas e frutas e verduras e por aí vai. O que é mergulhar na nossa autoestima? Muitas vezes é a gente olhar para um campo maior, expandir o campo. Eu não posso olhar mais para minha saúde como sendo a ausência apenas de doença, né? Eu não posso olhar para o meu corpo como se ele tivesse separado do que eu penso. Eu não posso, ou não vai funcionar eu olhar para o meu relacionamento ou a falta de um relacionamento e não conectar ele com a minha família. E como é que eu vejo a relação de casal dentro da minha família? Eu não posso desconectar a minha intuição, a minha facilidade de absorver energia ao meu redor com as minhas decisões dia a dia. Então, se nós conseguimos olhar que todas as coisas estão interrelacionadas e que essa relação de umas coisas com as outras também está relacionado à transgeracionalidade que vem, né? Quem veio antes de nós. Que nós temos essa facilidade de honrando, repetir um modelo de quem veio antes. Na hora de tomar uma decisão, na hora de protelar, na hora da gente cair fora de uma determinada coisa ou mergulhar de cabeça na defesa dela. Tudo isso tem a ver um pouco com a autoestima, com o nosso amor por nós mesmos. Como é que a gente pode amar a si mesmo se muitas vezes a gente pode estar honrando alguém da nossa família, o pai, a mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, sempre quem veio antes, que teve algum ganho na vitimação, teve algum ganho em se lamentar. E que a gente viu isso como uma única saída. As pessoas vão me ver a partir da minha doença, da minha enfermidade. Vão me ver a partir da minha queixa. Vão me respeitar a partir da minha dedicação sacrificada. E eu começo a entrar no desequilíbrio comigo mesmo e no desequilíbrio com o outro de dar e receber. Então, não dá mais para a gente olhar a questão da autoestima com fórmula pronta. A constelação familiar sistêmica, ou a Helling Science, ela mostra que você pode incluir o que está no seu entorno, inclusive aquilo que você não gosta. Então, muitas vezes nós estamos num período da vida de muito estresse, de muita pressão, de muita competição, individualismo, isolamento, superficialidade nas relações, as relações líquidas, o contexto de uma falta de aprofundamento muito grande, porque se nega principalmente que é desagradável. Então, como eu posso começar a me amar se eu não aceito o lado meu que é minha sombra? Como eu posso me dedicar a uma solução, a boa solução, se eu nego que algo me envenena nas minhas escolhas, porque eu estou carregando uma mágoa antiga ligada a algum dos meus ancestrais, a forma como as mulheres da família lidaram com as situações. Como eu posso mergulhar em mim mesma e ter uma autoestima elevada se eu ainda tenho algum ganho na minha vitimação? Eu estou batendo nesse ponto repetidas vezes para que a gente veja e acorde, e desperte e abra uma consciência voltada para a aceitação daquilo que a gente nega, daquilo que a gente não quer ver. Então, esse trabalho, quando você leva para o âmbito de uma decisão a ser tomada, seja dentro de uma profissão, seja dentro de uma vivência de relacionamento, seja uma tomada de decisão em relação a si mesmo, em relação a quem vive ao seu redor, não dá mais para olhar por um único viés, por um único aspecto. É preciso olhar tudo que envolve a questão. Então, muitas vezes, eu percebo que às vezes as decisões
estão baseadas num único ponto de vista, numa única forma de entender a situação. E quando a gente abre o campo sistêmico e olha para o que está no entorno desse campo, às vezes tem detalhes sutis, às vezes tem histórias que contam a origem daquele comportamento, daquele sentimento, daquele destino familiar ou daquela escolha específica. E quando a gente olha para isso, a gente olha também para o medo, para a culpa, para a vergonha, para a falta de auto-perdão e de perdão do outro. E a partir daí a gente tem condições de sair desse emaranhado, né, desatar os nós, porque até para se ter gratidão é necessário a gente encarar o que não funcionou, o que fracassou no objetivo de levar à felicidade, ao bem-estar, à harmonia, ao prazer de viver. Então não existe fórmula mágica, nem na constelação pode-se falar em fórmula mágica, mas sim quando a gente olha para todos esses sentimentos, os nossos medos, as nossas angústias, a autoimagem do jeito que ela vem, é que a gente pode ter um resultado que parece mágica, que parece milagre, que é a gente soltar, que é a gente poder se desamarrar, né? Sair desse emaranhado com todas as nossas dores. A maioria de nós que conseguiu achar algum tipo de caminho que faz sentido, uma resposta, passou por um infernozinho astral, né? Em forma de falar. Encontrou-se com as suas dores mais profundas, tropeçando nas suas angústias, nos seus medos. Precisou, às vezes, desenvolver uma doença, uma depressão, para que houvesse uma condição de olhar com consciência para essas sombras, para essas questões ligadas àquilo que eu não me orgulho de ter feito, de ter vivido, de ter provocado, de ter estado como participante. E às vezes a gente não percebe que se não for encarado de frente, colocado como um espelho na sua frente, a gente não vai conseguir se amar o suficiente para suportar a frustração, se levantar após a queda e dizer chega, eu não vou ficar mais nesse padrão repetitivo que não me leva a lugar nenhum. Então, a dica de hoje é, antes mesmo de você falar em amor próprio, autoestima elevada e querer modelar um montão de gente que aparentemente tem essa condição de auto-amor, olhe para suas sombras. Olhe para os seus medos, suas angústias, suas fraquezas. Olhe para aquilo que você não perdoa em você mesmo. E esse olhar pode ser generoso e pode ser amoroso. Se você se permite fazer isso dentro de uma estrutura, de uma constelação, você pode colocar uma ordem nisso tudo. É uma grande arrumação interna. E aí sair da vitimação. Porque às vezes a gente está colapsando, contando várias vezes a mesma história, onde nesse script nós somos as vítimas. Então, sair dessa vitimação assumindo, eu tenho sombras. Eu tenho algo dentro de mim que não é tão bonito de olhar, mas que eu preciso, posso, mereço olhar para poder, inclusive, liberar. E assim a gente encontra formas de se amar verdadeiramente. E qual a sensação que se amar dá? Faz sua constelação. Libera suas sombras, seus medos, suas angústias, aquilo de que você não se orgulha. Inclui tudo isso, que você depois vai me contar qual é a sensação que dá de passar por esse pântano para encontrar lá na frente um oásis bonito. E como é que é se sentir, se amando e fazendo de si mesmo seu melhor e maior amigo, seu melhor e maior amiga. Sua cara metade de si sendo você mesmo, a sua cara metade. Então é bem interessante mergulhar nesse campo sistêmico e olhar para tudo que está dentro dele, que faz parte desse nosso processo de vida. Pessoas, sentimentos, pensamentos, circunstâncias. Inicialmente é preciso olhar, encarar de frente para poder você encontrar-se consigo mesmo, né? Encontrar consigo mesmo. É isso.
Um abração.